Sure. Yeah. Yeah, that's good. And today I'm practicing my Portuguese, if you don't mind. Bom dia a todos e todas. Estamos, então, no último dia do encontro, do Musipex, do seminário, do segundo seminário, do Grupo de Pesquisa Música, Práticas Curriculares e Pedagogia do Canto. E hoje temos a honra de receber o professor Graham Welsh. O professor Graham é professor honorário do Instituto de Educação da Universidade de Londres desde 2001 e ocupa, então, a cadeira de Educação Musical do Instituto. Ele foi presidente da ISME, Sociedade Internacional de Educação Musical, e presidente eleito da Sociedade de Pesquisa em Educação, Música e Psicologia. O professor Graham é professor visitante em universidades do Reino Unido e no exterior, e é ex-membro do Conselho de Pesquisa em Artes e Humanidades do Reino Unido. Graham tem uma vasta publicação em vários temas, e ele também, destacando aqui, a edição principal de uma série de livros de música da Routledge e Oxford Handbook of Music Education. Sem maiores delongas, passo então a palavra para o Graham, e muitíssimo obrigado, Graham, por estar aqui com a gente, compartilhando suas pesquisas, seus conhecimentos, suas experiências, tá? Muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado a todos e todas. É muito bom estar com vocês e ter a oportunidade de estar aqui na Inglaterra e estar no Brasil ao mesmo tempo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer. É uma grande honra estar com vocês e compartilhar conhecimento com todos. Muito obrigado. Vamos agora começar a nossa apresentação. Vou compartilhar minha tela com vocês. José traduziu a apresentação para português, então será mais fácil para vocês. Eu falarei em inglês, mas vocês consigam ouvir a minha voz em português por meio dos intérpretes. Vamos lá, então. Enquanto isso, estou olhando aqui no meu iPad para ver o que eu escrevi originalmente em inglês, enquanto eu vejo também em português e inglês. Tomara que não fique tão confusa. Vamos lá, então. So, the focus today is on research on supporting generalist teachers. Bom, o foco da palestra de hoje é o apoio aos professores generalistas na sala de aula. Bom, basicamente professores do ensino fundamental, que talvez não tenham um background em música, uma formação em música, um conhecimento específico na área, ou também em canto, professores generalistas. Eu diria que nós temos três temas principais da palestra de hoje. O primeiro tema diz respeito ao desenvolvimento das crianças, a natureza de tal desenvolvimento, como ele muda, se ele pode ser desenvolvido em um ambiente propício. O segundo ponto diz respeito aos benefícios amplos da música. Ou seja, ao fazermos música e ao estimularmos música, isso pode ser benéfico para as crianças em outros aspectos. E o terceiro ponto é a mentoria, o apoio, o suporte a professores generalistas por especialistas, ou seja, pessoas que têm um background, uma formação robusta em música. Bom, vamos olhar agora em evidências do desenvolvimento vocal infantil e vamos agora falar sobre exemplos na China e também no Reino Unido. Bom, como podem ver, nesse slide nós podemos perceber que houve um programa que durou 5 anos na Inglaterra chamado SingUp,
Foi um programa muito interessante, porque a ideia é que toda semana, ao fim do programa, as crianças na Inglaterra seriam mais capazes de ter uma experiência de canto mais positiva. Assim, esse programa foi lançado, foi distribuído em todo o país em 2007, de 2007 até 2012. E ao fim do programa, 96% de escolas de ensino fundamental na Inglaterra estavam participando do programa de alguma forma. Meus colegas e eu também queríamos avaliar o programa, e para fazer isso, nós usamos uma metodologia. Nós medimos o comportamento de canto das crianças de caráter individual em todo o país, em diferentes épocas, e comparamos a performance. Tivemos mais de 11 mil crianças analisadas em vários níveis de educação. E como podem ver aqui, tivemos muitos dados, 13 mil avaliações de crianças com diferentes faixas etárias, em diferentes grupos etários. Como podem ver aqui no gráfico, nós temos a habilidade de canto em dois tipos de avaliação. E o total é de 100. Então, por exemplo, se eu estou analisando cantores infantis profissionais em catedrais inglesas, por exemplo, esperaríamos que as crianças teriam um score próximo de 100, por exemplo. Mas, ao analisarmos crianças que não têm muita habilidade de canto, por exemplo, talvez o score seria mais ou menos de 50, aproximadamente, nesse patamar. Ao analisarmos tais linhas de tendência, a linha vermelha, como podem ver, está dizendo que as crianças que foram avaliadas em diferentes faixas etárias, as crianças mais velhas tendiam a ser mais bem-sucedidas, a ter mais habilidade em canto, comparadas às crianças mais novas. Vocês podem ver aqui o aclive da linha vermelha. Na linha azul, temos a mensuração de crianças que estavam fazendo parte do programa SingUp, ou seja, elas estavam tendo mais desenvolvimento, os professores estavam usando sites especiais do SingUp que tinham recursos especiais, mais avançados, para ajudá-las. E podem ver aqui na linha azul, que a linha azul é mais elevada, está acima da linha vermelha. O que isso significa é que as crianças que participaram do programa do SingUp, na linha azul, em média, elas estavam 2 anos à frente em termos de desenvolvimento de canto do que crianças fora do programa SingUp. E, ao analisarmos aqui à esquerda, em crianças de 5, 6, 7 anos, nós podemos ver que tais crianças estão ainda mais do que 2 anos à frente, talvez 3 anos à frente em termos de desenvolvimento. Ou seja, podemos ter crianças que têm uma idade de 5 anos, por exemplo, cantando dentro do programa, com todo o suporte extra de desenvolvimento, como se tivessem 8 anos. Vejam só. Assim, o impacto do programa, e nós relatamos isso ao governo britânico, o impacto do programa é que ele realmente teve um efeito muito positivo em acelerar o desenvolvimento de canto das crianças. Crianças do programa tendiam a ter mais habilidades comparadas a crianças fora do programa SingUp, como eu acabei de mencionar. Só um momentinho, deixa eu mudar o slide. Bom, recentemente, nós temos analisado crianças bem jovens. Deixe-me ver. Crianças de 5, 6, 7 anos. E analisamos dados recentemente, no começo do ano. Mais de 600 crianças foram analisadas. E vimos o mesmo tipo de tendência, como podem ver aqui no gráfico. As crianças que estavam matriculadas no programa SingUp tinham maior avanço, maior desenvolvimento, ou seja, tinham esse desenvolvimento mais acentuado. Ou seja, quanto mais jovem a criança é, maior a chance de desenvolvimento no grupo. Ou seja,
Para crianças mais velhas, de 9, 10 anos, por exemplo, talvez o programa teve menos impacto com crianças mais velhas comparadas com crianças mais novas. Os achados principais foram basicamente os mesmos. Bom, um dos meus alunos de doutorado tem trabalhado sobre as ferramentas de avaliação na China, na província de Hunan. É uma província, como podem ver aqui no mapa, em vermelhinho, na parte sudeste da China. E analisamos mais de 1.000 crianças, quase 1.000, 994 crianças. E mais de 1.000 avaliações de canto em 2 anos. E diferentemente do caso inglês, do modelo inglês, melhor dizendo, nós trabalhamos com 3 canções, ao invés de 2. E, na verdade, nós vimos os mesmos tipos de descobertas, ou seja, nós podemos ver que os participantes mais velhos tendiam a ter um desempenho melhor no canto do que os mais novos. Além disso, também, as meninas tinham mais avanço do que os meninos, e também crianças em centros urbanos, em áreas mais ricas, tendiam a ter um desempenho em canto melhor do que crianças em áreas não urbanas e também em regiões mais pobres, rurais. Crianças de famílias mais ricas tendiam a ter um avanço mais pronunciado, e havia uma correlação entre idade e renda. Crianças das famílias mais pobres eram menos desenvolvidas em termos de habilidades de canto, particularmente as mais jovens. Próximo slide, vamos ver. Perfeito. Bom, o segundo tema da palestra. Um grande foco internacional é sobre os benefícios mais amplos do canto e também da música. Uma das razões é a seguinte, é que a arquitetura cerebral é um aspecto importante, ou seja, a questão da modularidade integrada neurológica que conecta comunidades especiais de células. Todos estão conectados, há uma conexão íntima, há uma comunidade especial de células, digamos assim. Além disso, eu diria que as propriedades fundamentais do cérebro é lidar com a neuromodulação, ou seja, como uma parte do cérebro pode influenciar outra parte. Também a questão da neuroplasticidade. Ou seja, isso quer dizer que o cérebro pode mudar e se desenvolver ao longo do tempo por meio de experiências diferentes. Assim, podemos perceber que a música tem um papel, um comportamento individual e social. Ou seja, nós aprendemos a desenvolver a música por conta do tipo de experiências sociais que nós tivemos, diferentes experiências. E também é ligado a aspectos individuais. Como podem ver, sobre a neuropsicologia da experiência musical. É um sistema neural distribuído em aspecto mais amplo, como podem ver aqui na imagem. Podemos ver cores diferentes partes cerebrais dedicadas a coisas específicas para tomarmos ciência do mundo. Assim, a parte mais avermelhada é ligada à audição, ou seja, à percepção sonora. Coisas ligadas a outras áreas, como, por exemplo, aspectos visuais, estão em azul, a parte de trás. A parte sensória motora, a parte de cima, em verde, ou seja, áreas diferentes. E, como podem ver no canto inferior esquerdo, nós podemos ver uma imagem. É um cantor profissional cantando, e podemos ver nessa imagem, na área alaranjada, como podem ver, há um processamento especial de timbre, e também um aspecto motor importante. E dentro do cérebro, como podem esperar, o canto é uma atividade emocional, ou seja,
há um desenvolvimento dos centros emocionais. Esses centros estão iluminados ao cantar. Design is we can talk about the human body mind, this integration of sound. And here we've got the three main systems within the body. So at the moment you're paying attention to me, I hope, by using your nervous system. At the same time, you're having an emotional experience. Podemos perceber que a experiência do sistema endócrino está sendo ativado, bem como o sistema imunológico. Todos os sistemas corporais são integrados. O que a gente aprende com isso? É que não é possível ter experiências que não sejam também emocionais. Professores vão, ajudando as crianças a cantar, vão levar as crianças a terem experiências emocionais integradas. É muito importante que cantar seja uma experiência positiva emocional. E pensando nos benefícios do cantar, aqui temos alguns dos exemplos. Temos benefícios psicológicos, sociais, físicos. Vocês podem ver que nos exemplos que temos aqui, que dentre essas 6 áreas, junto com a música, vamos ter um benefício bem maior, que vai exatamente por causa dessa forma que o cérebro trabalha. Quando trabalhamos a música, também estamos realizando uma atividade física, bem como uma atividade social. É educacional. Estamos fortificando conexões. Vamos observar esse dado aqui. A mentoria para professores generalistas em escolas primárias. E parte desse programa de canto que lançamos, tivemos uma relação estatística entre a forma que os professores se percebem mais competentes no canto, levou a um aumento maior das sessões e quando eles tinham mentoria dentro do seu trabalho. Quanto mais auxílio eles tinham uma sensação maior de adequação e de se sentirem mais preparados, mais competentes. Mais recentemente, olhamos para esse programa na Austrália, e vocês podem olhar aqui na parte de baixo, no gráfico, a diferença do lado direito, em azul. Vocês podem ver as nossas perguntas. O que melhorou durante o processo de canto e durante o processo de mentoria? Não estamos medindo o impacto dos professores no programa. Estamos medindo o impacto nas crianças e o efeito do programa. Então, é possível perceber na parte de baixo do gráfico que crianças de 4 a 7 anos e entre 11 escolas primárias, elementares, trabalhando com professores que não tinham experiência prévia em canto, professores generalistas, professores que não eram especialistas,
Então, tivemos 54 classes, turmas de controle. Turmas que faziam parte da experiência e turmas que não faziam parte desse experimento. Então, crianças foram solicitadas a cantar Twinkle Twinkle e Feliz Aniversário. E esse programa sendo bem breve, ou tendo 10 semanas já de aplicação, foi percebido que não tinha muita diferença em crianças fora do programa. Já crianças dentro do programa têm um aumento bem melhor na sua capacidade de canto. Então, podemos ver que as crianças que estavam com acesso a professores que tiveram mentoria tiveram um desempenho quase que o dobro superior às crianças que tiveram aula com professores que não tiveram mentoria. Então, falando um pouquinho mais sobre esse estudo australiano, então, é possível perceber um resultado um pouco diferente dos dados obtidos na China e na Grã-Bretanha, onde tivemos um impacto igual sobre todas as faixas etárias e todas as crianças. Na Austrália foi um pouco diferente. Comparado às crianças que estavam na pré-escola, no ensino fundamental, olhamos também sobre a questão de déficits nas escolas. E isso não fez nenhuma diferença na melhoria do desempenho das crianças. Se você tem uma mentoria desses professores numa área que é carente de recursos, as crianças vão se desenvolver, mesmo que elas estejam numa área bem pobre. O impacto vai ser bem positivo. Uma coisa que nós estamos muito preocupados na Inglaterra e em outros países é crianças crianças periféricas, crianças em situação periféricas da sociedade, crianças com dificuldades de famílias com dificuldades financeiras. Então, a pergunta que nós tínhamos era se isso não é uma oportunidade, quando a gente olha para a forma como o cérebro trabalha, se a música não pode ser uma ferramenta que melhora o desempenho dessas crianças. Um estudo inglês mostrou que nós temos os professores e os seus pupilos nessa área urbana que nós estudamos, que tinha essa lacuna de desenvolvimento. De forma que a gente percebeu a melhoria do seu canto, bem como em outros campos também, do desempenho escolar. E aqui, novamente, um exemplo. Quais que são essa lacuna de desenvolvimento, essas crianças com deficiências sociais? Estamos falando de crianças que vêm de famílias pobres. Então, na pré-escola, temos 4 meses de crianças de áreas mais pobres, estão com um déficit de 4 meses
no que elas aprendem. No ensino fundamental, essa lacuna sobe para 9 meses. E já no ensino médio, pode chegar a 18 a 4 meses. Percebemos aqui que crianças que estão sempre em desvantagem e, com o tempo, esse abismo entre o desempenho escolar de crianças nessas situações marginais, vamos atingir até 2 anos de déficit de aprendizado. Isso, só para dar um parâmetro de como as coisas são aqui na Inglaterra. Olhando novamente a esse PowerPoint, podemos perceber a porcentagem das crianças e como que são o desempenho delas em leitura, escrita e matemática. Se a primeira língua delas não é a língua inglesa, vamos ter assim um déficit muito pequeno no início. Estamos olhando aqui dados entre meninas e meninos e podemos perceber que as meninas têm um desempenho melhor em fala e escrita. E crianças com deficiências, essa diferença aumenta bastante nessas 3 matérias. Então, temos aqui a proporção de crianças que recebem lanche na escola. E aqui, crianças que precisam de educação especial. Ficam ainda mais, com mais déficit, já a partir de 11 anos. Então, vamos olhar na questão dos professores, relação entre professores generalistas e professores especialistas. Temos um estudo bem amplo que professores generalistas, eles têm problemas com a sua própria confiança no ensino da música. Eles não se sentem capazes, não se sentem especialistas e a própria percepção da música que eles possuem. Esse projeto foi chamado Cantar Todo Dia, que foi organizado por um grupo profissional internacional de cantores. E vocês podem procurar esse grupo, que um grupo separado de cantores, chamado de Apollo 5, nesse grupo. E esse grupo visitou algumas escolas em Londres, e esses cantores profissionais, como parte da sua semana de trabalho, eles trabalharam com as crianças. E nós podemos aqui olhar o impacto que esse ensino desses profissionais tiveram nas crianças, bem como o impacto que eles tiveram nos professores. Os participantes eram crianças no ensino fundamental, em 4 turmas em escolas urbanas de Londres. Que não era muito longe. E olhamos também outras 2 turmas da mesma idade e que foram expostas ao mesmo programa. E podemos perceber que os professores que participaram desse programa têm mais impacto. 63 pessoas, crianças, melhor dizendo, foram estudadas, analisadas,
E o programa resultou numa comunidade baseada no centro de Londres. E um dos objetivos do programa é promover o desenvolvimento vocal das crianças por meio de aquecimentos vocais, jogos e músicas. E, além disso, também tínhamos como objetivo de promover o desenvolvimento profissional do professor generalista para trabalhar melhor com suas turmas. Vou dar um exemplo para vocês daqui a pouquinho. Vejam só, temos aqui um vídeo. The Lotus 8 Foundation is passionate about engaging children through singing. We work with schools and communities across. Nós queremos engajar as crianças no canto, engajamos também professores, professoras e também mudar professores. No workshop, nós criamos uma pequena banda e também promovemos o desenvolvimento de relações e da música como um todo. O canto pode ser feito todo dia e isso era feito nas escolas. Nós trabalhamos ao lado de professores e professoras para trabalhar com confiança nas aulas de canto. Isso fez com que os professores sentissem mais confiantes no seu trabalho. Antigamente eu usava vídeos e pedia para que elas cantássemos, agora eu posso cantar com elas, com tais crianças. E isso foi muito bom, porque foi o uso de uma estratégia diferente. E atividade de aquecimento também, o corpo, a relação de corpo, da mente. E trazer todos os fatores juntos. Isso foi muito importante, foi um programa muito interessante e me ajudou demais. Desde o início do projeto, a minha confiança aumentou e as crianças também se engajaram. Isso teve importância também no letramento e em outros aspectos. Foi incrível. A voz é parte daquilo que nós somos. E assim podemos desenvolver uma sensação de pertencimento. Isso melhora a autoestima e também a alegria do canto pode ser experienciada por todos. Isso foi importante para desenvolver aspectos sociais. Assim, os professores foram capazes de incorporar mais música nas suas aulas. Membros do Grupo Apollo 5 foram importantes e trabalharam com crianças e professores, como podem ver. Eu fiquei muito impressionado com o engajamento das crianças. É só olhar para os rostinhos delas. Você percebia a sensação de maravilhamento, de assombro, de como as crianças estavam cantando.
Foi algo realmente muito interessante e ver o desenvolvimento delas. Perfeito. Aqui foi só um aperitivo de algumas coisas que nós trabalhamos com as crianças. Vamos então para o próximo slide. Bom, vamos falar agora sobre o impacto no canto das crianças. Havia 3 escolas. Duas delas eram escolas de intervenção, A e B, e havia uma escola que era chamada de escola de controle, grupo de controle. E 4 turmas participaram da intervenção. Aqui nós temos na bolinha azul a pontuação média e no triângulo ao fim do programa. E a bolinha azul no início e o triângulo no final. Ou seja, nós podemos ver aqui na mesma escola, 2 classes na mesma escola, e ambas as turmas tiveram desenvolvimento em suas habilidades. Na segunda escola, como podem ver, houve também melhoria e uma sala em particular teve um desenvolvimento muito significativo, como podem ver. Na escola C, o grupo de controle, como podem ver, uma das turmas teve um desenvolvimento bem significativo, mas uma delas não teve, como podem ver na distância entre o triângulo e a bolinha. Ou seja, eu diria que, em média, houve desenvolvimento. E uma das coisas importantes sobre o qual eu quero falar com vocês é a seguinte, é que há um programa, um software chamado Sing and See, como podem ver aqui o nome. Ele é um software interessante criado por alguns colegas da Austrália. Por meio do software, nós podemos ver o timbre da voz, como podem ver. E tal ferramenta foi utilizada por mim e também para avaliação de crianças que participaram do programa. Eu diria que dos empecilhos é que usar um programa para avaliar a habilidade e a competência das crianças fornece resultados um pouco diferentes, ao invés de usar o nosso ouvido musical. Mas eu descobri que tal software era interessante. E em outro projeto que nós trabalhamos com crianças com dificuldades auditivas, isso foi importante porque as crianças foram capazes de ver a voz, como ela mudava enquanto falava, enquanto cantavam, conseguiam ver as ondas sonoras. Isso foi realmente muito importante, muito significativo para as crianças, muito engajador, com certeza, que as crianças verem suas vozes. O uso de tecnologia para o canto é muito interessante e pode ser usado por vocês. Mesmo que vocês não tenham uma habilidade excepcional, digamos assim, computacional ou de contratar cantores profissionais. Mas vamos agora falar sobre o desenvolvimento do professor generalista, o impacto sobre eles. Aqui temos uma parte mais complicada, mas aqui nós analisamos as aulas de um professor em particular. Neste momento, nós temos um período de 5 minutos, 10 minutos, 15 e depois, no final, 20 minutos. Ou seja, estamos olhando atividades curtas das crianças e podemos ver que o engajamento dos pupilos foi alto. Isso feito pelo professor generalista. Em termos de comportamento, como podem ver, em toda a atividade, em um momento, ou eles estavam modulando ou usando suas vozes para imitar o modelo. Com relação ao professor, aqui embaixo nós temos atributos do professor. O professor está vocalizando em alguns momentos e usando gestos para ajudar no processo de vocalização. E também estavam transmitindo entusiasmo, como podem ver aqui na terceira linha. Também estavam ouvindo ao canto, ou seja,
estavam dando tempo não só para liderar as crianças, mas também para ouvi-las. Além disso, professores, no início da lição, os professores recapitulavam o que havia sido feito anteriormente e também introduziam alguns objetivos de aprendizagem. E começavam a falar sobre o canto, a atividade de canto, os temas, em um contexto mais amplo. Também estabeleciam desafios, isso é importante em termos pedagógicos. Como podem ver, professores destacaram os critérios de sucesso. Eles falaram para as crianças quais seriam tais critérios de avaliação de sucesso. Além disso, modularam e também criaram um tipo de alavancagem do contexto. Explicaram o que seria feito, fizeram perguntas, como, por exemplo, perguntas fechadas, e sim ou não, e também perguntas mais abertas. Também forneceram retorno, feedback para as crianças. Além disso, professores fizeram perguntas específicas para alunos e também celebravam o sucesso das crianças em sessões coletivas. Ou seja, aqui são alguns dos elementos que nós descobrimos, eu diria, nos últimos 15 anos, por meio de observação de professores bem-sucedidos em salas de aula, não especialistas, vejam bem, mas generalistas que tiveram sucesso. Aqui são algumas das coisas que professores de sucesso fazem em questão de motivação, encorajar os seus alunos em termos de desenvolvimento vocal, musical. Deixe-me ver só aqui na tela, só um momento. Bom, agora vamos falar sobre benefícios mais amplos. Nós descobrimos que havia uma relação íntima entre o canto das crianças e a sua melhoria e também a habilidade de leitura das crianças e seu desenvolvimento. Também analisamos um outro ponto, um ponto muito interessante em termos internacionais, chamado de função executiva. O que quer dizer por tal termo? É a habilidade de focar uma tarefa, ou seja, de não se distrair. E uma das maneiras de se fazer isso é pedir às crianças para repetir palavras sem sentido e também usar uma técnica chamada bater com um pauzinho, ou seja, o professor bate uma vez, a criança deve bater 2 vezes, o professor bate 2 vezes, a criança bate uma vez, ou seja, a criança tem que se lembrar das regras. Não tem a ver com música, vejam bem, mas, ou seja, o resultado é que havia uma relação íntima entre o sucesso da criança no canto e sua habilidade de leitura e também na sua função executiva. E isso realmente foi muito interessante. A conexão entre tais pontos realmente foi um resultado muito bom. Outro aspecto foi usar números 1, 2, 3, 4, 5, e o professor dizia 1, 2, 3, 4, 5, e a criança 5, 4, 3, 2, 1, e assim por diante. O professor falando 5, 4, 3, 2, 1, e a criança de 1 a 5. Ou seja, são aspectos fundamentais ligados à função executiva. Ou seja, trabalhar com canto teve impacto não só no letramento das crianças, mas também um desenvolvimento da função executiva, ou seja, o desenvolvimento cerebral em outros aspectos que não musicais ou de canto. Agora, vamos falar sobre os resultados. Havia uma preocupação sobre a lacuna de desenvolvimento, a princípio. Os professores da turma ficaram com mais confiança nas suas aulas. E, além disso, também tornaram-se mais competentes em lidar práticas cantadas. E, de fato, realmente estavam mais confiantes e melhores. Havia evidência do desenvolvimento das crianças, e não só isso, em aspectos não musicais. E esses resultados também foram replicados em outras pesquisas, em outros locais do mundo. Assim, o que quer dizer que a pesquisa sugere que a mentoria baseada em sala de aula de professores generalistas para professores especialistas é efetiva
Ou seja, isso também fez com que os professores desenvolvessem a sua autoeficácia, a pedagogia do canto, e também tivemos um impacto positivo no comportamento e desenvolvimento vocal das crianças. Ou seja, é uma situação de ganha-ganha. This is the Oxford Handbook of Singing that was mentioned in the introduction. It's also available online, so you can pick up individual chapters online. If you have any great difficulty, Temos, então, acesso, por favor, essa cartilha de canto de Oxford, estão disponíveis de forma online, é só acessar. Aqui é a minha pesquisa, o link, o meu e-mail e a página da organização. E aqui também vocês podem ver as pessoas com as quais estamos trabalhando. E essa pesquisa conjunta é um privilégio trabalhar com pessoas tão talentosas. Pessoas do mundo inteiro que estão trabalhando para o benefício de todos. Temos aqui as 3 idades de Alex, e agora ele já está com 9 anos. E isso ajuda a perceber o impacto disso. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you, Graham. I'm gonna carry on with Português. Eu vou. Thank you, Graham, for this presentation. Eu vou aqui, então, nós temos alguns minutos para alguns questionamentos. A minha sugestão é, quem for fazer pergunta, por favor, clique no ícone com a mãozinha, que eu passo a palavra. Eu não vou estar conseguindo pegar as questões no chat. Então, a gente tem alguns minutinhos. Eu vou abrir, então, para uma pergunta. Deixa eu ver aqui. E quem quiser pode abrir o microfone e fazer a pergunta, que vai ter a tradução. E eu vejo que todo mundo está com os microfones desligados, o que é muito bom. Alguma pergunta, comentário? Bom dia. Eu gostaria de saber quais são as opiniões ou algumas contribuições de pesquisa também voltadas para adolescentes, se ele tem alguma coisa nessa faixa etária. Obrigado. O Luiz Gustavo, eu acho que já está sendo feita a tradução por Graham. Sorry, I didn't quite pick that up. What was the research on? Desculpa, eu não entendi. Could you repeat the question? Luiz, você pode repetir a pergunta? If there is any research about... fala de novo, Luiz, por favor. Jose, I can't hear you. Are you on mute? No. Se nessa trajetória do professor, ele também fez alguma pesquisa, tem alguma contribuição voltada para os adolescentes. Did you hear him? Sorry, I'm still not picking up the last word. Some research on... Adolescents, teenagers. Perhaps put it in the chat. I've got the chat open. Okay, I can put it here. On teenagers. Is that the question? Teenagers? Yeah. Right. Yes, if you have any research about that. So yes, there is a lot of research on the adolescent Sim, voice. tem uma pesquisa bem ampla com adolescentes. E algum dos seus palestrantes, Ginevra Williams, trabalhou bastante com adolescentes. Ela seria a pessoa mais indicada para vocês buscarem essa informação sobre o trabalho com adolescentes. Um dos desafios com adolescentes, é claro, é a mudança de voz.
quando o sistema corporal muda. E nós, enquanto professores, temos que estar bem observadores dessa questão. Porque garotos e garotas, meninos e meninas, passam por transformação de voz. A voz vai ficando cada vez mais grave. Mas essa mudança pode acontecer dentro de um ano ou pode estar acontecendo durante vários anos. E isso cria um desafio para as meninas que estão se tornando mulheres, pois o seu registro aumenta e, em certos momentos, reduz. Então, a mudança de voz para adolescentes é um processo diferente para meninos e meninas. E isso cria um desafio para os professores, para você ver qual afinação que você escolhe para o material que você escolhe para garotos e garotas cantarem. Uma das formas mais fáceis de lidar com isso é trabalhar com músicas em 2 partes, ou música em 3 partes, onde a terceira parte vai estar 1/8 mais baixo que o primeiro grupo. Então, se você dividir a sua música em 2 ou 3 partes, você vai ser capaz de englobar todos os teenagers desse grupo de acordo com a sua afinação. Então, lembre-se que adolescentes têm também as suas próprias identidades musicais. Então, temos que trabalhar com as músicas que eles gostam, que eles entendem como parte da cultura jovem deles. E, a partir daí, expandimos a escolha musical para que nós temos, então, uma educação mais rica em música, expandindo o gosto musical deles. Luiz is also wondering, thank you. I think Luiz is also wondering if you have done. Eu acho que, Luiz, se você fez, está perguntando. Hello, I'm not sure if. Can you hear me, Graham? Hello, Oh, I see. Graham, can you hear me? The program in schools, yeah. Well, the main issue that you usually have is teachers' confidence. And so the introduction of this kind of program, whether you're doing it in school or whether you are working with teachers separately, is that you give them activities, you give them vocal activities, you give them games. You want the teachers to play with their voices. Então, você tem que dar atividades musicais para os professores. E como que os professores usam a sua voz e como esses adolescentes vão usar a sua própria voz. Então, você inicia com atividades vocais. Você pode fazer beatboxing. Mas você tem que transformar esse processo engajante, divertido, trabalhar com afinações, trabalhar com pergunta e resposta na música. Você faz uma coisa, eles respondem de outra forma. Não tem importância, tem que fazer um processo engajante, divertido. Então, você vai expandindo, vai introduzindo esse material e vai expandindo esse material. Exatamente como você faria com crianças, mas pensando nessa questão vocal dos adolescentes. E você vai subir um pouco na afinação ou baixar um pouco na afinação. Que você vai ter algumas crianças que vão ter alguma capacidade maior de cantar mais grave, gostariam de cantar com a voz mais grave. Algumas crianças vão querer cantar com uma voz mais aguda. Isso também vai ter um pouco a ver com a sua etnia. Na Inglaterra, percebemos que crianças do sul da Ásia, Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, nas escolas primárias, elas são menores. E por que elas são menores? Ela tem um aparato vocal menor.
Então, a sua voz vai ser mais aguda, enquanto crianças de outros grupos minoritários, como crianças afro-caribenhas, elas são maiores, são mais altas. Então, elas vão ter um aparato vocal maior. Então, elas vão gostar de cantar algumas coisas um tom mais grave. Então, quando você está introduzindo uma canção, você tem que colocar várias afinações possíveis para que as crianças possam ter e possam adequar a sua afinação. Então, vai ter uma parte mais aguda, uma parte mais grave, para que as crianças possam acompanhar isso. E de forma também que os professores possam brincar com as suas vozes. Desculpem, mas infelizmente Graham, não sorry, temos mais tempo. Jose, when you speak, Yeah. I can't hear you for some reason. You But can that's hear me. because you're being translated. No, don't worry about it. I've just worked it out. You're speaking Okay. Portuguese, and someone's Someone is translating it for English. translating to English. Yeah. I'm saying that I'm afraid we don't have time. That's the last question, and I'm not sure if someone is translating to. Ok. Eu vou passar a palavra para Viviane e quero antes agradecer muito o Graham por estar com a gente hoje, sábado de manhã, sábado à tarde para ele, encerrando o segundo seminário do Musipex. Eu passo a palavra, então, para a Viviane, mais uma vez agradecendo muito o Graham pela generosidade de estar com a gente My hoje. pleasure. Muito obrigado. Thank you very much for inviting me. Thank you. José, obrigada, Graham. Que alegria, Graham, receber você aqui hoje com a gente. Eu vou falar em português porque o Felipe está traduzindo aí para você, está interpretando, né? Mas uma honra, uma alegria muito grande por toda a sua trajetória. Eu acho que a gente no Brasil, assim, te acompanha, né? Há um longo tempo, assim, a sua trajetória tão bonita como pesquisador, como professor, todas essas contribuições que você traz para a área de educação musical de um modo geral, e não só, né? Com todo o trabalho que você desenvolve, especialmente a componente humana que você coloca, Graham, em tudo que você faz. Então, muito obrigada, é muito bom te ouvir, é muito bom conhecer mais o seu trabalho. Então, eu tenho certeza que todos aqui nessa sala saem daqui hoje, desse fechamento do seminário, com uma alegria muito grande e com uma satisfação mesmo, com o nosso muito obrigada, realmente, assim, por tudo que você partilhou conosco hoje, nessa sessão. Muito obrigada. José, quero estender também aqui. Quero estender os meus agradecimentos, José, a você. O José, gente, para quem não conhece, é professor do Núcleo de Educação Musical da Universidade Federal de Uberlândia, é o meu colega, foi orientando, né, do Graham no pós-doc e outras experiências aí de trabalho com o professor. Tem tem um trabalho riquíssimo como professor, como pesquisador. Então, assim, José, muito grata por você estar aqui hoje também mediando essa sessão, fazendo esse fechamento com a gente aqui do seminário do Musipec, e agradecendo de antemão por todo o apoio, né, que não só você, que é do núcleo, tem dado as iniciativas que a gente tem feito no grupo de pesquisa, mas os colegas como um todo, que não puderam estar aqui hoje, mas que sempre dão essa força, né, e estão juntos no desenvolvimento dessas ações, que eu acho que é o que o Graham falou, né, trabalho colaborativo, né, os pesquisadores juntos, os professores juntos, acho que é isso que vai fazer a diferença. Então, muito obrigada a você também, José, por Eu agradeço o convite. Muito obrigado.
E para fechar, gente, infelizmente nós não temos tempo, então, para mais perguntas. Nós vamos ter que encerrar essa sala, porque essa sala é da equipe dos intérpretes, tá? É um Zoom específico com esse globinho ali para tradução, para interpretação. Então, eu mandei para vocês já por e-mail um outro link para a gente fazer o fechamento agora com o lançamento do livro, do primeiro seminário do Musipec que aconteceu no ano passado. Então, eu vou encaminhar para vocês também aqui no chat esse link, porque se alguém não acessou o e-mail, consegue também já ter acesso aqui agora, tá? E deixar o meu muito obrigada a todos vocês que se inscreveram nesse seminário, que estão aqui participando conosco desde ontem, às 10 horas, né? Obrigada mesmo. E convido vocês a ficarem mais uma meia horinha com a gente na outra sala, para conhecerem um pouco desse trabalho, do grupo, do livro e tudo mais, tá? O fechamento vai ser rápido. Obrigada, Felipe, Apolo, pela interpretação, pelo apoio em todos os sentidos, Musipec, tá? E a gente se encontra daqui a pouquinho. Graham, thank you so much. See you soon. Thank you. Yeah, well done. Thank you. And thanks to the translator. Thank you. Pessoal, o link está aqui, tá? Também no chat. Quem quiser já pode copiar e aguardem que eu já vou abrir outra sala. E muito obrigada a todos, de coração. Abraço. Tchau, Graham. Bye. O link já está no chat? Eu acho que não tá no chat, tá? Não receberam? Vou enviar de novo. Um minuto aqui. Foi? Agora foi. Agora foi. E tá no e-mail também, tá, gente?